Salve, salve meus amigos. Eu vou tentar ser breve e esclarecer o melhor possível aí a dúvida do João. Eu tenho esse projeto já feito, eu vou usar ele como base aqui para vocês entenderem, tá? Seguinte, isso aqui é um projeto onde tem a mesma pessoa interagindo ali de formas diferentes no clipe, né? E aí, como que eu faço para isso acontecer? Primeiro, entender que foram duas cenas diferentes. A cena de cima e a cena de baixo, tá? E aqui eu já consigo mostrar para você que a cena de cima, ela foi removido o fundo, que nem tá tão perfeito assim, ó, tá? Mas foi o que a gente precisava. Eu utilizei aqui a remoção do plano de fundo e eu usei a remoção personalizada, onde eu posso usar o pincel e selecionar tudo que eu quero, tá? E aí conforme vai fazendo a renderização da remoção, a gente vai aplicando. Então, eu não vou fazer isso agora, mas basicamente a gente coloca o pincel, seleciona o que a gente quer, ele faz automático, depois que terminar a renderização, aí vai aplicar. Toda vez que você clicar aqui, mesmo que você não selecione nada, você desista, você vai ter que aplicar para ele entender o que era para ficar, o que era para remover fundo, tá? Removido o fundo com a câmera parada, porque a gente vai usar o mesmo cenário e não tem que ficar ajustando. A gente faz a segunda gravação, essa segunda gravação aqui, né, para ser o cenário real da primeira gravação, ou vice-versa. É legal também entender que se você sacar essa jogada, tendo luzes diferentes, né, no caso da gravação, a luz da primeira cena é diferente da luz da segunda. Isso ajuda um pouco na hora de arrancar o fundo. Então aqui essa primeira cena, se eu quisesse mover ele de lugar, tipo ele vai sair aqui, ó, tal, eu poderia mover, tá? Então aqui supondo que eu quisesse ter uma cena dele atrás do sofá, uma aqui tocando violão aqui embaixo, outra aqui é uma janela. Vamos supor que ele está tirando a cabeça para fora da janela. A gente poderia fazer essas gravações separadas e depois ir colocando uma em cima da outra, tá? Se todas forem gravadas no mesmo time, com um roteiro pensado, fica fácil de resolver, beleza? Agora eu vou tentar explicar o mais rápido possível sobre a questão do texto. Eu tenho aqui uma imagem para dar o exemplo. E aí essa imagem, ela está entre as duas cenas. Ó, então eu poderia colocá-la onde eu quiser. Tá? Isso vai servir para um texto também. Então aqui eu tenho um texto que ele pode ficar aonde a gente quiser. Eu vou deixar o texto aqui em evidência para vocês entenderem que ele não está em perspectiva. Ele só existe, né? Ele é um texto que existe. Eu posso pegar aqui, ó, né, fazer qualquer tipo de graça nele. Ele simplesmente existe. Ele está como veio de fábrica. E para a gente fazer ele ter perspectiva, como ela faz geralmente, esse texto ele precisa passar por um processo. Primeiro, clicando com o botão direito do mouse, se for no caso o computador, né, eu estou fazendo pelo computador, pelo celular vai estar embaixo essa opção aqui de criar clipe composto. Isso torna esse texto em uma imagem. Ó. Tá vendo que aqui embaixo ele já mudou? Ele estava vermelhinho como um texto e agora ele é uma imagem. Isso muda um pouco a jogada, porque eu posso vir aqui em efeitos. Eu tenho já salvo, mas vocês podem procurar aí o efeitos jogador. Eu vou procurar aqui. Jogador 3. Esse efeito jogador 3, vou colocar aqui dentro, ó, aplicado. Ele vem com uma musiquinha, vocês estão vendo ali, ó. E aí, a gente consegue mexer aqui nas configurações desse filtro. Então eu vou eliminar a textura, que é aquele display ali de música. A gente elimina ele, beleza?
Lembrando que a gente tá mexendo no texto imagem, tá? O texto amarelo não é a imagem, ó. A gente está fazendo naquele ali, a princípio. E aí, ó, deixa eu voltar. Ó, eu tô só na imagem agora. Se eu quisesse mexer nesse texto, eu conseguiria já mexer aqui, ó, escrever. E eu posso clicar para entrar dentro do projeto imagem texto. E aqui eu posso escrever e alterar a cor e alterar tudo. Então, dentro do clipe composto, eu posso alterar o texto. E fora, eu posso só escrever outra coisa. Tá? Então, eu vou mudar aqui só para vocês entenderem a diferença. Eu vou aumentar o tamanho. Beleza? E eu vou sair, ó. Sair do composto 2. Pronto, saiu. Aqui, ó, vou colocar o outro de volta, ó, tá vendo? São dois, para não haver confusão. Esse texto aqui, eu preciso trabalhar o efeito. Eu estou no computador, lembrando que eu estou no computador, então ó, eu consigo mexer aqui, ó, efeito, que ele já está fixado na imagem, e eu quero que isso aqui ele tenha uma perspectiva aqui, ó, nessa parede. Aí eu vou mexer aqui no girar, ó. Conseguem ver? Então, supondo que eu quero que ele fique parecido com aquele ângulo de parede ali, eu vou tentar ajustar para ficar o máximo possível. Eu posso dar uma giradinha aqui e tal, porque eu quero que ele fique ali com um aspecto que está na parede. Estão vendo? E aí, quando a gente fizer isso rodar, deixa eu colocar aqui no lugar certo, né? Aqui, senão não vou conseguir provar para vocês a ideia. Aqui, ó. Ele já tem esse efeitinho de surgir que a gente não consegue alterar, mas ele fica em perspectiva, tá? Eu vou deformar aqui, mudar bastante para vocês entenderem também, ó. Ah, eu quero assim, tá? Ele foge da ideia, mas só para vocês entenderem, ó. Vai lá. Tá? Então, basicamente assim que é feita essa ideia dos textos e como que ele fica atrás do personagem, porque ele está, o primeiro personagem ele está com o fundo removido. Não é tão simples remover o fundo, porque dependendo do como foi a edição vai ter muita deformidade, então a sacada é entender que dá para fazer também por camada. Vou tentar dar esse exemplo por camada aqui bem rápido. A imagem de baixo, que é a imagem inteira, tá? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Essa imagem 2, eu posso trabalhar com camada. E se eu inserir uma camada, tem vários modelos aqui, né? Mas se eu inserir a camada, eu posso decidir aonde que eu quero, ó, que apareça e onde eu não quero. Então vamos supor que eu queria que aparecesse esse texto atrás do sofá. Só que aqui tem tantos objetos que arrancar o fundo não está tampando tudo, tá aparecendo algumas coisas. Aí eu preciso que o texto saia de trás do sofá, mas está aparecendo esse elemento aqui, ó. Então eu vou fazer com que esse elemento suma com a máscara, ó. Não tem mais. E aí, então eu vou colocar posicionando. Eu vou ter essa imagem inteira embaixo de tudo. Eu vou ter a segunda imagem com essa camada para tirar. E no meio dessas duas eu vou ter o texto que vai surgir dali. Então ele vai estar em cima de uma, embaixo de outra. Entendeu? Então você tem que ir trabalhando com camadas de imagem. Aqui a gente está falando de camada, que é uma ferramenta, mas cada cena que você põe uma em cima da outra também se torna uma camada. Né? E aí você vai fazendo a composição do que você quer na posição que você quer. Eu acho que deu para entender. Tentem fazer esse teste aí. Uma cena de vocês mesmo. E repliquem ela, porque aí isso ajuda a vocês entenderem o processo. E se vocês forem fazer para o celular, entender aonde fica cada coisa no celular. No caso do João, gosta de usar o Premiere. Então, se vocês usarem outros softwares, a proposta é a mesma. É só vocês praticar, porque a mágica da edição é solucionar o problema.
eu vi um vídeo, eu preciso replicar essa ideia, então eu preciso mexer nas minhas ferramentas para entender, para criar um jeito de fazer. Não existe uma regra só, tá? Essa é uma das mais práticas de se fazer.